Iniciando então a nossa aula relativa às disciplinas Base Nacional Comum Curricular e os seus desafios contemporâneos, o planejamento escolar e engajamento profissional. Inicialmente, eu lhes apresento um momento de reflexão. Então, aqui eu tenho uma única questão subdividida em vários itens. Então, vamos lá. O porquê da coisa não se efetivar, conforme a BNCC e Currículo Paulista, em relação a... Abaixo estão os aspectos, né? Então, letra A. Falta de engajamento positivo entre alunos e professores nas relações referentes à realização das práticas pedagógicas. Então, reflitam aí, por favor. Vocês estão dando voz e estão dando autonomia para que os seus alunos eles desenvolvam o seu protagonismo nas práticas pedagógicas. Vocês sabem o que é o pensamento computacional? Vocês aderiram aí à ideia de utilização de novos recursos, metodologias e tecnologias para a realização da prática pedagógica? Vocês estão preparando seus alunos para a resolução de problemas? Conhecem os pilares do pensamento computacional? Letra B. O que você faria para que o seu aluno ele tenha o querer de estar na sua aula? Você tem feito algo? Por que os professores são tão resistentes em relação às tecnologias? Essa informação ou essa afirmação é verdadeira? Você se sente competente para atuar com educação à distância? Ou ensino híbrido? Você sabe o que é o ensino híbrido? A formação preparatória anterior à implementação, então, de mudanças, é necessária efetivamente? Por que o desenvolvimento das competências socioemocionais é tão importante? O porquê da necessidade de trabalharmos em prol da ampliação das competências cognitivas com a articulação das competências socioemocionais? Os professores devem trabalhar a ampliação de suas competências cognitivas e emocionais também? Ou apenas pensemos sobre esses aspectos em relação aos nossos alunos? O que você acha do trabalho proletariado dos professores, assim considerados, em detrimento do trabalho ideológico mais humanista na educação? Você concorda com a progressão continuada? Explique ou justifique. Então, esses são aspectos que nós vamos hoje alinhavar, a linha de raciocínio, mediante a apresentação dos conteúdos, para que ao final nós possamos desenvolver e responder a essas questões. Então, de forma introdutória, né, ainda que no segundo momento, nós precisamos, para que possamos alinhavar essa linha de raciocínio sobre todos aqueles aspectos apontados aí no início, pensarmos aí que nós dependemos de políticas educacionais, não é? Quando nós falamos em Base Nacional Comum Curricular, esta é uma forma de manifestação do governo federal em relação à implementação de políticas educacionais. Nós sabemos que nós temos aí, desde sempre, né? Lógico, após, então, o declínio da educação jesuítica aqui no Brasil, nós temos aí nossa escolarização sendo organizada e sistematizada, e para que isso tenha um norte, esse norte é dado pela Base Nacional Comum Curricular.
Hoje vamos trabalhar com os desafios contemporâneos e as nossas dificuldades em razão do estado de pandemia e o estado coercitivo de transformação da educação em ensino híbrido e a necessidade ainda de observância, de articulação do currículo paulista e a implementação da Base Nacional Comum Curricular, então, a nossa BNCC, e o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação na nossa prática pedagógica, com o desenvolvimento do trabalho com os eixos cultura digital, tecnologia digital e pensamento computacional. Então, nós temos aqui um primeiro desafio, né, para pensarmos em relação à política nacional de alfabetização, né? Então, uma pergunta que eu coloco é a seguinte: os professores estão preparados para cumprir as diretrizes previstas no decreto número 9.765 do ano de 2019? Vocês conhecem esse decreto? Foi realizada uma pesquisa com alguns voluntários no Instituto Federal, né, no nível universitário da região, né, do município de São Roque. E aí eu gostaria de apresentar para vocês a pesquisa que foi feita entre os universitários, alguns universitários que aceitaram em ser voluntários para responder algumas questões previstas, então dispostas no decreto 9765 de 2019, relativo à Política Nacional de Alfabetização. Então pensem se vocês estão preparados para cumprir as diretrizes previstas nesse decreto. E a numeracia? Não. Você sabe o que é literacia familiar emergente e a numeracia? Não. Sua família transmite literacia? O que é literacia para começo de conversa? Você possui numeracia? O quê? Ah, o que é isso? Você acha que possui consciência fonêmica? Eu preciso responder essa pergunta porque eu não estou associando. Sabia que, de acordo com o decreto 9765 de 2019, você deveria ter sido alfabetizada com a aplicação do conhecimento científico sobre literacia e numeracia? Não, se eu soubesse, eu estaria tão na dúvida de responder essas perguntas. Você sabe o que é literacia familiar emergente e a numeracia? Não, não faço a mínima ideia. Sua família transmite literacia? Nem sei o que é isso. Você possui numeracia? Eu não sei o que é isso. Você acha que possui consciência fonêmica? Não, eu não sei o que é isso, velho. Você sabia que, de acordo com o decreto 9765 de 2019, você deveria ter sido alfabetizado com a aplicação do conhecimento científico sobre literacia e numeracia? Não sabia. Você sabe o que é literacia familiar emergente e a numeracia? Não. Sua família transmite literacia? Não. Você possui numeracia? Acho que não. Você acha que possui consciência fonêmica? Não. Você sabia que, de acordo com o decreto 9765 de 2019, você deveria ter sido alfabetizado com a aplicação do conhecimento científico sobre literacia e numeracia? Não, não sabia. Você sabe o que é literacia familiar emergente e a numeracia? Não. Você transmite literacia? Não sei. Você possui numeracia? Não sei o que significa isso. Você acha que possui consciência fonêmica? Desconheço a palavra.
Você sabia que, de acordo com o decreto 9765 de 2019, você deveria ter sido alfabetizada com a aplicação do conhecimento científico sobre literacia e numeracia? Não. Então, pessoal, vejamos aí, não é? A situação, como eu dito, não é? Esses foram voluntários no Instituto Federal, aqui da região de São Roque. Vejam que eles foram questionados em relação a algumas diretrizes previstas no decreto relativo à Política Nacional de Alfabetização, promulgado no ano de 2019. Aí pensemos aí em relação às habilidades então ampliadas relativas à área da educação, não é verdade? Então, assim, no primeiro momento podemos pensar que eles não têm nenhuma obrigação de saber aí esses conteúdos. No entanto, ao final, o último voluntário, então uma voluntária, vocês perceberam aí, não sei se perceberam, ela está com uma blusa da educação, ela trabalha hoje na área da educação. E ainda assim, ela afirmou desconhecer o previsto no decreto relativo à nova Política Nacional de Alfabetização, que já não é tão nova, porque foi promulgado no ano de 2019 e nós estamos no ano de 2021. Vejamos, nós temos aí uma legislação, então um decreto, só que para que fique muito claro a hierarquia das leis, nós estamos então trabalhando este conteúdo com alunos, pessoas que muitas vezes até já ministram aula ou estão sendo aí ou pretendem ser inseridas na área educacional. E aí vocês podem até pensar, mas professor não precisa saber legislação. Isso é um equívoco. Professor precisa sim saber legislação. Professor é cidadão. Cidadão precisa saber seus direitos e seus deveres. Estamos inseridos numa sociedade politicamente organizada, num Estado democrático de direito, artigo 1º da nossa Constituição Federal de 1988, onde nós temos direitos e deveres. E para que possamos melhor exercer a nossa profissão e exercer a nossa cidadania, precisamos ter conhecimento das leis vigentes. No nosso caso, a hierarquia vem de cima para baixo. Constituição Federal de 1988, emendas constitucionais, e para facilitar o raciocínio de vocês, todas as outras, né, que são diversas leis extravagantes e específicas. Então, aqui nós temos, então, nessas leis específicas, algumas modalidades de normas, então, as leis ordinárias, em seu texto, praticamente apresentam e criam, né, apresentam pela primeira vez algum direito que foi criado, ou algum dever, e os esclarecimentos, o detalhamento, geralmente vem a partir do texto de algum decreto. Então, um decreto, ele sempre trata de algo que já foi, algum tema que já foi dado início numa lei ordinária. Neste caso, nós temos o direito à educação previsto na Carta Magna, que é a nossa Constituição. Depois nós temos uma lei de 96, a Carta Magna é de 88, a LDB, Lei 9394, é de 1996. Nós temos aí a temática que fala sobre o direito à educação e alfabetização previsto na Constituição Federal, ratificado na nossa LDB. E então, esse decreto ele traz aí algumas diretrizes e alguns princípios que os professores precisam seguir para a realização. Então, é um detalhamento de como deve ser
implementada a nova Política Nacional de Alfabetização. No entanto, traz em seu bojo, em seu teor, alguns termos que são desconhecidos pelos professores. Isso nos faz pensar se é uma mudança, e essa mudança, antes dessa mudança, não deveria ter sido aí preparados os maiores interessados em sua implementação, que é os professores. Então, deveria ter sido dada aí uma formação anterior à promulgação do decreto, para que nós tivéssemos aí condições de desenvolver aquilo que é disposto nesse decreto e efetivá-lo, né, dar eficácia social para esse decreto, né? Então, percebemos aí, pelos entrevistados, ainda que tenhamos em vista que foi um vídeo completamente amador, então eu peço que vocês tenham um uso ético depois de disponibilizar o link desta aula, né, para que não seja utilizado, para que essa aula seja repassada para outros alunos estranhos à aula de hoje, por questões éticas e porque esses voluntários, eles autorizaram o uso eminentemente pedagógico dessa gravação. Então, vamos adiante aí. Então, pensem um pouquinho sobre esses aspectos apontados. E aí vamos pensar um pouco em relação, então, a forma como foi desenvolvida, né, a construção da Base Nacional Comum Curricular, né? Então, esse processo ele foi iniciado no ano de 2014 e ele foi concluído no ano de 2018, né? Então, foi aprovada a primeira versão, depois a segunda versão pelo Conselho Nacional de Educação no ano de 2018, no mês de dezembro. Na verdade, a primeira versão, né? E a segunda versão foi realmente efetivada no ano de 2019. Então, voltando aqui, né, para nós construirmos a nossa linha de raciocínio, consolidarmos essa nossa linha de raciocínio em relação à dependência que a educação tem da política, né? Então, nós temos aí o Estado com o dever de educar e nós, então, cidadãos ou integrantes dessa sociedade politicamente organizada, que tem direitos e deveres. Inclusive, nós temos aí o dever de colaboração, né, na efetividade do direito à educação de todos, né? E aí nós temos também a dependência da legislação que nos ampare, o planejamento, né, e as instituições. Então, nós temos hoje um panorama chamado de democrático, né? Então, democratizar a educação, né? Dar acesso a todos em mesmas condições, que é a questão da equidade, né? O respeito à diversidade. Então, nós temos algumas questões voltadas aí para as cotas e tudo mais que são questionáveis e são de análise subjetiva em partes. Se nós pensarmos que as cotas, elas existem, né, naquele sentido do princípio da isonomia do direito educacional, que é tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente na medida das suas desigualdades. Quando eu tenho os especiais e eu crio leis específicas para que eles possam ter acesso à integração social, à educação e aos demais direitos sociais, essa lei, ela não discrimina essa pessoa em relação aos demais, ela existe para equilibrar. Então é uma situação de procura, né, e alcance de uma equidade em respeitando a diversidade, ou as diversidades. E nós temos aí
o princípio da gestão democrática e participativa, não é, a partir da Constituição de 1988. Então, nós temos aí toda a comunidade escolar e a sociedade participando na gestão da educação pública. E nós temos a nossa Política Nacional Curricular da Educação Básica, que possui algumas estratégias estruturantes. Então, aí nós temos a questão da universalização, né, da educação básica, que é um preceito constitucional, em diversos níveis, então, não é? Desde a educação infantil, perpassando pelo fundamental e ensino médio, o aumento, então, da escolaridade da população, não é? Que tem acesso à creche, à alfabetização e à educação de jovens e adultos, a EJA, então, a expansão e integração da educação profissional e a articulação com a educação superior, considerada como necessária, né, na nossa nova Política Nacional Curricular, com o engajamento do atendimento às necessidades. Vou explicar melhor essa situação. Então, essa ideia de articulação é que, para que possamos ter aí todos os elementos necessários para uma boa prática pedagógica com alcance dos melhores resultados, nós tivemos aí, inicialmente, a formação de professores, né? Então, na verdade, são início, meio e fim da formação do ser humano, né, na sua fase de escolarização, e esse ser humano depois ele vai ser multiplicador daquilo que ele obteve de acordo com o seu desenvolvimento intelectual. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho um ensino superior, um curso de pedagogia, que antecedente ao aluno cursista do curso de pedagogia, eu tenho um projeto político-pedagógico. Um projeto pedagógico, então, do curso. Um projeto que é pensado e estruturado com base na atual realidade de determinada região do país. Eu tenho um profissional que será desenvolvido para atender um público específico daquela região, né? Então, por isso que falamos em articulação com a educação superior. É necessário que pensemos no regime constitucional de competências. Então, quem determina, não é, a responsabilidade da União, Estados e Municípios é a Constituição Federal. E a LDB, a Lei 9394 de 96, ela ratifica, ela corrobora com os ditames da Constituição, não é? Então, nós temos aqui a LDB, que dispõe que a União, né, cabe a coordenação da Política Nacional de Educação. E desde que isso aconteça de forma articulada com os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa. Então, as normas gerais sempre virão para a educação, sempre virão da União, né? E aí de forma redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. E também é responsabilidade da União, não é? Uma base única, não é? Então, um alicerce em relação ao currículo, e aí as especificidades serão tratadas de acordo com a formação dos currículos estaduais e municipais. Então, também é responsabilidade da União, então, em relação ao cumprimento das normas que ela mesma edita, né, que o seu legislativo edita. A formação dos profissionais, os conteúdos educacionais, a infraestrutura escolar, as regras gerais, então, dando continuidade, relativas também à avaliação. No financiamento, então, a União, não é? Ela deve dispor aí no mínimo de 18%, né, das receitas advindas dos impostos a ser aplicados na educação. Os estados e municípios deverão
aplicar, destinar 25% da receita advinda dos impostos para a educação. Ainda que a Lei de Diretrizes e Base, né, ela traz que a questão dos currículos da educação infantil, do fundamental e do ensino médio devem ter a base nacional comum, né, que pode ser complementada de acordo, então, uma base, né, a parte complementar, então, seria a base diversificada, que deve ser construída e elaborada de acordo com as necessidades regionais. Então, essa é a ideia, né? Então, já começamos aqui no 26 a previsão da existência de uma base nacional comum, né? Com autorização de elaboração para uma parte complementar, tendo em vista, então, o atendimento das necessidades regionais. Então, aqui nós temos a parte que fala da abertura, né, para uma parte diversificada, né, que prevê o estudo das características regionais, então, né, que deve ser feito o estudo das características regionais, para que essa base, essa parte diversificada seja elaborada pelos entes federados. Ainda sobre a política curricular da educação básica, nós temos algumas orientações, né, então, orienta-se que os sistemas e a rede de escolas possam garantir a unidade nacional do currículo. Por quê? Né? Então, assim, os estudiosos e pesquisadores e especialistas, não é? Envolvidos na construção da Base Nacional Comum Curricular foram incitados a contribuir, não é? Para a construção da base de 2018, né, e a segunda versão em 2019, aliás, aprovada em 2018, né, que essa reestruturação deveria ser criada porque nós estávamos aí com vários currículos fragmentados e a educação sendo considerada como um atendimento assistencialista e não como direito das pessoas, né, como direito do cidadão, né? E a partir da estruturação da base, nós temos agora essa consideração que nós temos que ter uma unidade nacional do currículo. Então, uma das coisas que mudou em relação à base anterior é que anteriormente, então, nós não tínhamos aí a obrigatoriedade de observância na criação dos currículos dos entes federados, a BNCC, então era mais considerada uma orientação. No entanto, como norma, tentava ser cumprida, mas ela não trazia em seu disposto que há de acontecer uma coerência, não é, entre o currículo, a criação do currículo do Estado e a criação do currículo dos municípios, né? Então, a base agora, ela traz essa ideia de união. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, o currículo paulista, ele foi elaborado de acordo com a base e o currículo dos municípios. Então, independente de qual município seja, deve estar de acordo também, não tanto só com a base, como o currículo do Estado. E aí, nós trazemos a ideia de apresentação de direitos mínimos de aprendizagem, ou seja, objetivos a serem alcançados e levados em consideração, que seria o mínimo a ser propiciado para os nossos alunos, e que esse processo ele deve ocorrer de forma levando em consideração aí a equidade, então, né? Então, o processo deve ser desenvolvido levando em consideração a educação como direito das pessoas e não como um mero atendimento assistencial.
Então, o currículo deve ser compreendido como as experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento que é construído pelo aluno, então protagonista, em meio às relações sociais, ainda que realizados nos espaços institucionais, né? Afetando então a construção da identidade dos estudantes. O conjunto de esforços pedagógicos, então o currículo também pode ser compreendido como um conjunto de esforços pedagógicos na promoção do processo, então, desenvolvido na escola com o propósito de organizar e tornar efetivo o processo educativo. E o currículo pode ser compreendido também como fruto de uma seleção e produção de saberes, então um campo conflituoso de embates, de concepções de cultura, conhecimento e aprendizagem. E pode também ser compreendido como instrumento político, não é? Uma vez que vem e advindo da União, inicialmente, lá com a base geral, né, a base comum, e depois cultural, na medida que nós temos aí a nossa autorização para a elaboração de uma base diversificada, levando em consideração aí as especificidades regionais, né? E científico formulado com base em uma construção coletiva, né? Porque nós temos aí os nossos pontos de alicerce nas diretrizes curriculares gerais para a educação básica. Implicações da política nacional curricular da educação básica. Então, nós temos aí alguns instrumentos que nos dão um norte, nos dão uma legitimidade para trabalhar, né? Então, trabalhamos na educação com objetividade, não subjetividade. Então, os meus ideais, os meus princípios norteadores, aquilo que eu entendo relativos a questões éticas, devem ser compatíveis com os objetivos previstos nas normativas. Então, no meu exercer ou desenvolver, ou na minha contribuição, né, de desenvolvimento do processo educacional, deve acontecer legitimado nos valores previstos nas leis e normas inseridas, que estão contidas no nosso sistema educacional. Então, nós temos aí as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, a LDB, nós temos também a Base Nacional Comum, que é objeto de estudo do dia de hoje, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento mínimos previstos e de acordo com as metas dispostas ou previstas no nosso Plano Nacional de Educação. Nós temos também as nossas normas curriculares estaduais e municipais, a parte diversificada, como já citado, o projeto político-pedagógico das escolas, então, cada escola deverá elaborar o seu, lógico, e com embasamento e fundamento nas normativas que vem da União e do ente federado no qual essa escola está inserida, o projeto pedagógico dos cursos de licenciatura, no que concerne à educação superior, e o projeto pedagógico dos cursos, tanto de graduação como de especialização, mestrado profissional, para os profissionais da educação também. Então, aí nós temos a base, né? Então, como esse processo de elaboração ocorreu? Então, aqui nós temos um resumo do processo de elaboração da BNCC, né, que foi iniciado, então, em 2014 e foi sendo desenvolvido de forma participativa, né? Então, ele foi desenvolvido com base em uma estruturação de publicidade, de gestão democrática e participativa,
E foi aí, com o passar dos anos, sendo apresentadas várias contribuições de seminários, contribuições de professores especialistas e associações científicas. Foi objeto de consulta pública, né? Até nós chegarmos aí na promulgação, na aprovação, né, que foi dada a publicidade por meio da publicação até os dias atuais. E aqui nós temos um mapa mental que nos apresenta aqui como foi estruturado o desenvolvimento, né? Então, como eu falei, nós tivemos uma discussão nacional, consultas públicas, fóruns, cadernos de formação, né? E aí nós tivemos aqui mobilizações de coleta de dados e contribuições, tudo feito de forma sistematizada e com registro, então, documental, né? Nós tivemos aí um sistema PDD interativo com a coleta de contribuições, de escolas da educação básica, da Undime, não é? Que é a entidade que envolve os dirigentes, os coordenadores, então, das secretarias de educação dos estados e as redes estaduais e municipais também integrando aí, participando desse processo. Nós tivemos, advindos dessa elaboração, então, dessa reestruturação da base, uma mobilização que impactou, não é, em todos os níveis de ensino, inclusive na alfabetização, aqui como citamos lá no início, por meio do decreto, né? Então, provavelmente nós tivemos aqui alguns discursos que incitaram modificações do Pacto da Alfabetização, que foram normatizados naquele decreto lá de 2019, tendo em vista que a base foi aprovada em 2018. Nós tivemos impactos, então, na forma de apresentação dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento para alcance de determinados objetivos na educação infantil, no fundamental, anos iniciais e finais, e no ensino médio, posteriormente, também em 2019. Nós tivemos a elaboração dos cadernos de formação, que foram sistematizados, até chegarmos aí no texto de discussão da última versão da base. Aqui nós temos a base conceitual, então a metodologia que foi utilizada para desenvolvimento do processo. Então, nós temos aqui a participação de escola e redes e sistemas. Nós tivemos aqui, então, de cima para baixo aqui, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento determinados, os conhecimentos, né? Então, que reflete escolhas para a realização dos conhecimentos e a sua organização. Né? Então, foram trabalhadas aqui as questões de área de conhecimentos, componentes curriculares e as experiências escolares. Aqui o conhecimento são referentes dos, né? Então, nós temos aqui mundo do trabalho, desenvolvimento das linguagens, atividades esportivas e todos os campos aqui, então, de referência. E a base nacional, então, né, nós temos aqui, então, determinados os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, corroborando aquilo que nós já tínhamos aqui no Plano Nacional de Educação. Esse aqui é o nosso mapa político organizacional, né, onde eu tenho aqui todos aqueles citados no início ali da primeira parte da aula, né? Eu falei do sistema de ensino, da política, dos direitos mínimos, né? O plano nacional citado, a política curricular que é o nosso currículo, as diretrizes curriculares, os órgãos então competentes, o Ministério da Educação, que será então o nosso representante para articular e pedir colaboração, então, do Conselho Nacional de Universidades, dos institutos federais, associações científicas e outros órgãos todos, né?
o levantamento das propostas curriculares, foi realizado aqui por alguns mecanismos. E aí tivemos aqui então a discussão nacional para a reestruturação da base. Então nós tivemos, como já dito, né, a consulta de participações. Então nós tivemos 2.554 municípios participando e 23 respostas de estados. E aí nós tivemos um plano de ação, então, para que acontecesse o processo de reelaboração da base. E nós tivemos, então, as metas de ação, derivadas, então, do Plano Nacional de Educação, com algumas estratégias, que foi a criação, então, do cronograma de trabalho, que foi desenvolvido, como já dito, entre os anos 2014 a 2024. Ah, professora, mas por que 2024? Porque nós temos a questão entre 2018 até 2024 das ações de implementação dessa base, que é um dos desafios que nós temos aqui que analisar hoje, né? Então, nós estamos conseguindo implementar a base da forma que ela nos apresenta, né? Em conformidade, em respeito, em observância, aquilo que ela nos apresenta como adequado, né? Nós tivemos, então, a composição, né, de uma comissão especial para a elaboração da base, né, e da proposta inicialmente, depois da base em si, e exemplos de detalhamento de conhecimentos por área. Então, nós tivemos aí as metas gerais da ação, né, que são derivadas e de acordo com os previstos na LDB e no Plano Nacional de Educação, né, com aqueles detalhes todos que eu já citei, consulta pública, determinação dos direitos mínimos de aprendizagem, né, aqui que ela deveria ser articulado com os estados e municípios até o ano de 2016, isso ocorreu, né, a consulta pública, a participação por meio de diversos meios de comunicação, a divulgação da proposta dos direitos mínimos, encaminhamento para o Conselho Nacional de Educação, a promoção de meios para que o Conselho, né, pudesse acompanhar o processo e a apresentação efetiva da proposta. Então, nós tivemos aí um pacto entre a União, Estados e municípios. Esse pacto nada mais foi do que uma ratificação daquilo que nós já temos na Constituição Federal, onde a União, junto aos entes federados, devem trabalhar em prol da educação em regime de colaboração, de solidariedade, então. Isso é um ditame constitucional, então já desde 88. Estabelecimento e funcionamento de uma instância permanente, né, para avaliação do processo, e um plano de implantação desses direitos, né, com base naquilo que foi publicado na BNCC. Algumas estratégias, que seria a criação e a manutenção atualizada, né, dos meios de comunicação pública para a recepção das informações, né, advindas aí do processo que foi desenvolvido, e o acompanhamento e avaliação da implantação desses direitos mínimos, né, de acordo com a configuração apresentada na própria base. Os direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento, né, eles compreendem o reconhecimento das práticas culturais, a valorização dos saberes, a apropriação das diversas formas de linguagem, a preservação de patrimônios, a formação e atuação política, a integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura, a apropriação de conceitos e procedimentos, a historicidade, não é? A reflexão crítica, o cuidado de si, a autonomia frente a situações problema, a atuação consciente, a integração de interesses e motivações, a compreensão da centralidade do trabalho. E aí, de forma bem resumida, né? Então, em resumo, o que é, na verdade, a BNCC, né? Então, ela pode ser considerada aí em 3 aspectos, né?
né, compreendendo um documento que define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, de forma progressiva e por áreas de conhecimento. Né? Pode ser considerada ainda como uma referência nacional e obrigatória para a formulação dos currículos, dos sistemas e das redes escolares dos estados e do Distrito Federal, bem como dos municípios e das propostas pedagógicas das escolas. E também ela soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação, então, humanística, não é? Então, a formação integral, então, da valorização da pessoa e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, ela é de fato, né? De fato, ela pode ser considerada como um conjunto de conhecimentos que todos os alunos têm direito, né? Um deles é o direito de aprender, que é o fio condutor das ações, das áreas do conhecimento que todos os alunos devem aprender, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, o trabalho que realizamos deve ser sempre com vistas ao alcance da qualidade da educação. Nós temos aqui os marcos legais, os principais marcos legais que legitimaram e embasaram a estruturação, a elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Então, aquilo que foi desenvolvido para a construção da base observou a Constituição Federal, né? O artigo 2º da LDB, da Lei 9394 de 96, e também a Constituição Federal, então, nos seus artigos 205 e 210, não é? Que fala que serão fixados conteúdos mínimos para o desenvolvimento do ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum. Então, os ditames da BNCC nos dão os nortes, então, os objetivos que devem ser perseverados, como cumprimento aos direitos mínimos de aprendizagem, né, ao final. Nós temos ainda o artigo 2º da LDB, que fala das responsabilidades aí para a execução da educação e a amplitude que nós temos, que é o dever da família e do Estado, então não é só do Estado, e que a educação, então, enquanto dever da família e do Estado, deve ser desenvolvida com base em princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade, então, né, humana. Por isso, dessa relação de responsabilidade na execução da educação, garantia da educação, né, dever ser aí articulada entre as ações da família e do Estado e os demais integrantes da sociedade. E que esse trabalho deve ser desenvolvido aí com a finalidade de, então, formar um cidadão, né? Então, não só para qualificação para o trabalho. Nós temos aqui a competência do Conselho Nacional de Educação. Como já apresentado, o Conselho, ele foi parte integrante, não é, do processo de elaboração da BNCC, com os momentos de sua aprovação do texto, para a apresentação de possíveis necessidades aí de emendas, né, ou de alterações, até que a BNCC fosse efetivamente concluída. E nós tivemos a complementação, né, da LDB no artigo 90, que fala que as questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se institui deverão ser resolvidas aí pelo Conselho Nacional. Então, é mais um artigo que fala da competência do Conselho Nacional de Educação. E na lei de 2014, que é a 13.005, no inciso 3 do artigo 5º dessa lei, fala também que cabe ao Conselho Nacional de Educação responder por ações de monitoramento contínuo
e a avaliação periódica de execução das metas, né? Então, de alcance das metas previstas no Plano Nacional de Educação. Na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nós temos aí alguns apontamentos, né? Então, dos artigos 22 ao 23 e 26, que fala da necessidade de criação do currículo, da educação infantil, do ensino fundamental e do médio, e que esses currículos devem ter a base nacional como direcionadora, né, do trabalho pedagógico. E o 22, ele trata que a educação básica tem algumas finalidades, né, que é desenvolver o educando e sendo assegurada a formação comum indispensável. Então, já entendemos aí também a necessidade de uma base comum. E o 23, que fala que a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, né? Então, de acordo aí com a idade, né, na competência dos entes federados, então, de acordo com o entendimento, né? Então, nós temos entes federados que entendem que o ideal seria ciclo, trabalho por ciclo, outros trabalham por seriados, e aí por diante, não é? Nós temos aí uma série de entendimentos, né? Progressão continuada, então progressão continuada sendo entendida aí a formação por ciclos, o qual o nosso aluno só vai ter a possibilidade de reprova, né? Por ter sido mensurada em uma situação de não aprendizado só nos últimos anos do ciclo. Então, tem alguns casos aí que vai depender da ideologia do secretário de Educação, do diretor do Departamento Municipal de Educação, ou daquele que estiver no governo, da ideologia desse chefe de departamento, ou de secretaria, ou chefe de Estado, né, enquanto ente federado, para entender como mais adequado, então, o desenvolvimento da educação por ciclo ou por série. Artigo 27 da LDB indica os conteúdos, né, indica que os conteúdos curriculares deverão observar a diretriz de difusão de valores fundamentais do interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, e de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Então, o princípio da educação democrática sendo desenvolvida de forma democrática e participativa, que nós já tínhamos na Constituição Federal de 88, foi ratificado aqui pelo 27 da LDB, e o 29, que fala que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, né? De até 5 anos e seus aspectos, e aí nós temos já a questão do entendimento, né? Já começou a ideia, já na LDB, da formação integral do indivíduo, né? Como nós falamos em aspecto físico, psicológico, intelectual e social, complementando aquilo que ele já recebe da família, né? Que é a questão da literacia. Da literacia familiar, né? Aí vocês vão falar assim, professora, eu não sei que termo é esse. Tem que ler lá o decreto de 2019, lá nós temos lá a literacia familiar. Então, nós temos agora a relação BNCC e currículo, e nós temos, então, aí 3 pontos, né, de observação, que são que a base comum, então, é uma referência obrigatória, mas ela não é um currículo, então ela nos traz os direitos mínimos que deveremos alcançar, né? Como isso vai ser feito, deve constar no corpo do nosso currículo. No currículo nós vamos ter os conteúdos e a forma que isso vai ocorrer, né? 2, o seu papel é de ser, então a BNCC é um instrumento, né, um insumo para a elaboração e revisão dos currículos da educação básica, e a base dá o rumo, né, como eu falei, da educação, isto é, nos diz
nos traz onde nós devemos chegar, né? Quais os nossos objetivos finais aí? Enquanto os currículos, como eu já disse, traçam o caminho, né? Então, nós temos aí os aspectos envolvidos, né? Então, eu trago na BNCC os objetivos que nós devemos perseverar, e aí eu tenho a necessidade da construção de currículo em rede, né? De um projeto político-pedagógico da escola e a participação do professor com o seu planejamento de trabalho ou de aula e ainda aí a participação, né, no patamar aqui extra, né, que tudo isso deve ser feito em colaboração com toda a comunidade escolar, na verdade. Então, o que mudou para o professor a partir da promulgação da BNCC, né? Então, ela estabelece então, o que os alunos devem aprender e os professores ficaram aí com uma autonomia para nortear o seu trabalho a partir dos objetivos mais claros, né? Então, como isso deve acontecer, a metodologia que vai ser utilizada, ainda que seja uma escola jovens e adultos, ainda que seja uma APEI, uma escola de tempo integral, o professor tem sim autonomia para a escolha de metodologia ou metodologias que ele entende adequadas para desenvolvimento e alcance dos objetivos previstos na base. Então, o Ministério da Educação deve garantir o apoio à formação continuada dos professores, então, docentes mais bem preparados para garantir, para que seja possível, né, e asseguradas as aprendizagens. A base também propõe processo de aprendizagem mais alinhado à nossa realidade. Então, nós temos que ter o nosso planejamento de trabalho, levando em consideração a diversidade, levando em consideração o contexto regional, levando em consideração as especificidades dos alunos e tentando contextualizar o trabalho que é realizado com os conteúdos, a rotina, né, ao dia a dia do nosso aluno. Aqui nós temos a parte relativa à implementação da Base Nacional Comum Curricular, né? Então, a partir do momento que ela foi aprovada, e agora como deve ser realizada a sua implementação, né? Então, será necessário, entre outras ações, elaborarmos o currículo da rede de ensino com uma observância, né, aos mínimos direitos de aprendizagem previstos na base. E, no segundo passo, é a formação necessária de professores e gestores, né, das escolas, para que os conteúdos e as habilidades e competências previstas na base possam ser desenvolvidas de forma consciente, né, profissional e competente, né? Adequação, então, dos materiais didáticos de acordo com as normativas da base. Então, as editoras particulares, inclusive, que apresentam aí para análise do governo, né, para utilização nas escolas públicas, tiveram que adequar todo o material didático, então, existente no mercado, para avaliação e praticamente aí uma apresentação de propostas de novas obras. E um repensar em relação às avaliações nacionais, estaduais e municipais. Então, nós sabemos que nós temos aí as nossas avaliações externas, não só as internas, e que levam em consideração algumas dimensões, né? Na educação básica, eminentemente até um
alguns anos, nós tivemos sendo levado em consideração nível de proficiência, né, então de aquisição de competência em relação ao domínio da língua portuguesa e matemática, e hoje nós temos aí uma amplitude dessa concepção, tendo em vista que as avaliações, por exemplo, do governo do estado de São Paulo, tem aí em seu planejamento as avaliações de processo de aprendizagem também das ciências por áreas de conhecimento agora, né? Conhecimento nas áreas de humanas e outras áreas aí. Utilizam inclusive atualmente a plataforma CAED, né? Então nós temos aí as avaliações disponíveis em plataformas digitais para que os alunos resolvam. E aí nós temos as avaliações de início, não é? Dos anos, as avaliações então de entrada, as chamadas ADEs, né? E temos aí em diversas outras. E temos outros exemplos, né? Prova Brasil, Saresp e outras tantas aí. Então, nós tivemos o currículo paulista, né? Com uma segunda versão, formulada também de forma democrática e sendo elaborada de acordo com as diretrizes aí da BNCC. Nós tivemos aí também o desenvolvimento da criação do currículo paulista com vistas à participação de profissionais e populares, bem como especialistas, com muitas discussões, seminários e uma série de eventos por todo o processo, né? Então, das etapas da educação infantil e ensino fundamental, nós tivemos a homologação do currículo paulista em agosto de 2019 e em relação ao ensino médio em agosto de 2020, né? Sendo aí todos construídos, né, em regime de colaboração entre as redes estaduais e municipais e com o apoio das instituições públicas e privadas de ensino superior. Nós temos a estrutura do documento, então, da Base Nacional Comum Curricular, né, dividida entre níveis de ensino, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Um apontamento necessário é o relativo à educação especial e inclusiva, que a base não se refere, então eu preciso trazer esse ponto, né, para que vocês tenham em mente que na Base Nacional Comum Curricular ela não trata de educação especial. No entanto, vocês devem saber que a educação especial, então, ela pode perpassar quaisquer níveis de ensino, né? Não é um trabalho, nenhum nível em separado, é uma modalidade que deve estar inserida, se necessário, para o trabalho na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e ou no superior, se necessário. A estruturação de apresentação da educação básica é feito, então, o trabalho com as 10 competências gerais, que daqui a pouco a gente vai estar falando um pouco sobre isso, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e estruturada de acordo com cada nível de ensino. Então, na educação infantil, nós temos os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, então, como eu disse, mínimos de aprendizagem, os direitos mínimos de aprendizagem. E o que nos traz aqui de diferencial é a questão do ensino fundamental, nós trabalharmos com interdisciplinariedade, né? Então, nós temos que fazer um trabalho interdisciplinar, assim falamos. Já na educação infantil, o adequado é nos referirmos a esse trabalho com a ideia de interdisciplinar, mas nos referirmos com o termo intercampus, porque na educação infantil nós trabalhamos campos de experiência, né? De acordo com cada faixa
com as faixas etárias, né? Nós temos aqui de 0 a 1 ano e 6 meses, de 1 ano a 7 meses e de 1 ano a 3 anos, né? Ou 1 ano e 7 meses a 3 anos, e de 4 a 5. Então, vejam, os objetivos aqui de aprendizagem e desenvolvimento, e no fundamental nós trabalhamos efetivamente pelas áreas do conhecimento, as competências específicas de cada área, as componentes curriculares, e aí anos iniciais e anos finais, né? Então, anos iniciais têm as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e habilidades a serem tratadas. Anos finais, mesma coisa, né? Na educação infantil, nós temos os direitos, as etapas, né, para alcance dos direitos mínimos de aprendizagem, trabalhando sobre esses tópicos: conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se, conhecer-se. Cada um com a descrição do seu significado. Esse material vai estar disponibilizado para vocês em formato PDF, para que vocês possam efetuar a leitura das descrições relativas aos conceitos. Então, na infantil, nós trabalhamos, como eu disse, por campos de experiência também, né? Então, aqui, os campos de experiência são eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, nós temos aqui a educação infantil sendo estruturada por etapas, então, campos de experiência, faixa etária e objetivos mínimos de aprendizagem. Ensino médio, nós temos aqui, na verdade, acho que está invertido entre o fundamental e o médio, mas não tem problema. Aqui no médio nós temos, então, as competências gerais, né, da educação básica, e nós temos aqui os itinerários, né? Então, nós temos as competências específicas de linguagem e suas tecnologias, as habilidades da área e as habilidades de língua portuguesa. Nós temos as competências específicas de matemática e as tecnologias e as habilidades de área. Nós temos as competências específicas de ciência da natureza e suas tecnologias e habilidades da área. E temos aqui as competências específicas de ciências humanas, sociais aplicadas e habilidades da área. Então, lembrando que nas avaliações externas, o que é mais exigido são as proficiências, a mensuração em relação às proficiências dos nossos alunos de língua portuguesa e matemática. E o que nós temos em comum aqui na estruturação do ensino médio é a relação de utilização das tecnologias que perpassam a área de linguagens, matemática e língua portuguesa. Então, aqui também sendo priorizada as habilidades por conta das avaliações externas. Então, nós temos aqui as tecnologias perpassando pela área de linguagens, matemática, ciências da natureza, tá? E aqui o que veio de novo é a questão dos itinerários formativos, né? Um pouquinho mais adiante, eu vou estar passando aí quais as diferenças apresentadas aqui a partir da homologação da mudança do ensino médio. Então, nós temos aqui os itinerários formativos e a formação, possibilidade de formação técnica e profissional. Então, aqui no ensino médio, nós temos como as áreas do conhecimento a organização por 4 áreas, então, do conhecimento, conforme dispõe a LDB, e que a base foi organizada desta forma, né? Porque isso foi feito, né, por conta de orientações do parecer 11/2009, né? Então, não exclui necessariamente as disciplinas com suas especificidades e saberes próprios, historicamente construídos, mas implica no fortalecimento das relações entre elas
e a sua contextualização para apreensão e intervenção da realidade, que é aquilo que eu falei no início lá, né? Ela foi reestruturada, a nossa base, com vistas aos atendimentos das necessidades sociais. Então, continua-se com detalhamento, né, para avaliação da proficiência em língua portuguesa e matemática priorizados, como sempre, isso não mudou. Sendo considerados esses componentes a serem oferecidos em 3 anos do ensino médio, né, nos 3 anos, para que se garanta aí, no entendimento deles, a escola, a construção de currículos e propostas pedagógicas flexíveis, adequados à realidade. E essas habilidades são apresentadas sem indicação de seriação. Então, nós temos aqui, nesse texto aqui, né, nos textos de apresentação, cada área de conhecimento explicitado seu papel na formação integral dos estudantes no ensino médio, e destaca particularidades no que concerne ao tratamento de seus objetos de conhecimento, considerando as características do alunado e as aprendizes promovidas no fundamental, então na fase de transição, né? Então, na BNCC, para cada área de conhecimento, de forma resumida, são definidas competências específicas, articuladas às respectivas competências das áreas do ensino fundamental ou dos respectivos níveis de ensino. Relacionadas a cada uma dessas competências, são descritas as habilidades. Por isso que muitas vezes falamos que as habilidades equivalem a conjunto de competências. E as competências e habilidades constituem a formação geral básica, então, né? E aí os currículos do ensino médio são compostos pela formação geral básica e pelos itinerários formativos como um todo indissociável. Então, só para vocês terem uma ideia do novo ensino médio, nós temos aqui a partir de 2021, não é? Por isso que eu dei aqui a prioridade para estar falando do ensino médio, não tanto do fundamental, porque é o que obteve mudanças mais recentemente. Então, como que isso está acontecendo em São Paulo? Então, a partir de 21, foi iniciado e implementado de forma gradual o currículo, né, do novo ensino médio, iniciando apenas no primeiro ano do ensino médio. Então, no primeiro ano, né, que é 2021, nós tivemos aqui a implementação para todos os estudantes da primeira série. Em 2022, nós vamos implementar essa nova base para o pessoalzinho da segunda série. E em 2023, nós vamos implementar para os estudantes da terceira série. E como é essa estrutura, né? Então, nós temos aqui a parte organizacional. Então, a organização curricular do ensino médio é de 3.150 horas, para um período de 3 anos. Então, tem que ocorrer a integralização da carga horária, né, de todo o conteúdo do curso, no período de 3 anos. Como é que isso é distribuído? 1.800 horas de formação geral básica e 1.350 horas de itinerários formativos. Então, ainda sobre a estrutura, a formação geral básica é de 1.800 horas no período de 3 anos, com trabalho sendo desenvolvido aí, não é? Na área de linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais. Vejamos aqui, pessoal, que nós temos 3 áreas de conhecimento, sendo incluída a utilização de tecnologias. Então, pensem que um curso de segunda licenciatura os gabarita para ministrar aulas no ensino médio, e daí eu pergunto-lhes, estão preparados para desenvolver as tecnologias de informação e comunicação, com um trabalho com os eixos cultura digital, tecnologia digital e pensamento computacional? Vencemos. Aqui nós temos as disciplinas específicas de acordo com a área.
os itinerários formativos que deverá ser integralizada a carga horária com 1.350 horas no período de 3 anos, com um trabalho aqui com um aprofundamento. Então, essa parte aqui é a parte que os alunos irão escolher, né? Então, quais as áreas, né, dos itinerários formativos eles irão querer se desenvolver. E nós temos aqui uma segunda reflexão, que é: que cidadãos queremos formar na escola? Então, aqui eu lhes apresento, né, uma questão de uma reflexão, mais uma reflexão do que um debate, né? Então, como vocês gostariam que fossem as pessoas do seu município daqui a 20 anos? Reclamamos muito da nossa realidade social, mas não pensamos muito bem, muitas das vezes, o que podemos fazer para mudar essa realidade que não nos agrada. Então, o que deve ser proporcionado hoje às nossas crianças, porque eles serão os adultos no futuro, né? Então, crianças e jovens, para que eles cheguem a ser cidadãos como nós queremos, né? E aí, como a BNCC, nesse contexto da escola, pode ajudar na formação do cidadão que queremos, com esse perfil específico que eu escolhi. Nós temos aí o trabalho que deve ser desenvolvido, então, com as 10 competências gerais previstas na BNCC. E aí, quando eu me refiro a competências, a que estamos, na verdade, nos referindo? Então, a BNCC, ela nos apresenta 10 competências, e a competência pode ser entendida ou definida como uma mobilização de conhecimentos, né, conceitos e procedimentos, e habilidades relativas às práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para desenvolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, veja que eu tenho aqui as competências definidas como a mobilização de conhecimentos. E aí, por que de conhecimentos? Porque envolve o trabalho com a ampliação das habilidades cognitivas, não é? E procedimentos, que podemos aí articular a ideia da ampliação das habilidades socioemocionais, não é? Da condição de poder, de argumentação, de atuação, né? Ou decisão do nosso aluno, né? Para que ele possa ter atitudes e valores conscientes. Então, a expressão competências e habilidades, segundo a resolução 2 de 2017, que tem um fundamento no 35A, né? E no parágrafo 1º do artigo 36 da LDB, da Lei 9394 de 96, a gente pode entender, então, as competências e habilidades devem ser consideradas como aquilo que equivale à expressão de direitos e objetivos mínimos de aprendizagem previstas na lei do Plano Nacional de Educação. Então, a educação sendo vista como um direito social e não como um atendimento assistencial. As 10 competências gerais previstas na BNCC são as seguintes: valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A 2, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer a uma abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses,
formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diversas áreas. A3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Utilizar diferentes linguagens, né? Então, verbal, corporal, visual, sonora e digital, inclusive, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para que o nosso aluno possa se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Compreender, vejamos essa, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, com vistas ao desenvolvimento de resolução de problemas e para que ele possa exercer o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva. Valorizar a diversidade, não é? Levando em consideração as relações próprias do mundo do trabalho e para que ele possa ter competência para fazer escolhas, para que ele possa bem exercer a sua cidadania e criar, elaborar o seu projeto pessoal, então o seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência, crítica e responsabilidade. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, não é? Para que ele possa melhor se posicionar de forma ética em relação ao cuidado de si, dos outros e do planeta. Conhecer-se. Então, aqui nós temos a questão da importância do autoconhecimento. Apreciar-se, cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Aqui nós temos as questões de competências socioemocionais e inteligência emocional. Exercitar a empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro. Ter diálogo, né? Saber como agir nos casos de que as resoluções de conflitos sejam necessárias. O aspecto cooperativo, né? Fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos. E o acolhimento e valorização da diversidade. Então, aqui nós temos os aspectos de respeito aos direitos humanos. Tendo em vista o respeito às diversidades, aos diversos saberes e identidades, culturas e potencialidades, sem quaisquer tipos de preconceitos, então, de qualquer natureza. E a 10, né? Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, para que ele possa ser capaz da tomada de decisões com consciência e assertividade, né? Com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.